Meus irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versículo 29. O contexto aqui é casamento, mas eu quero tirar do contexto casamento e pegar a expressão que está escrita aqui. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Você pode repetir comigo esta expressão? Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Eu quero tratar com vocês então sobre o tema suicídio, causas, mitos e prevenção. Desde 2006, que a data de 10 de setembro foi escolhido como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E isso em todo o mundo. Isso porque o suicídio é talvez hoje um dos mais graves problemas sociais do Brasil e do mundo. É chocante isso, mas é fato. Há mais assassinatos no mundo, há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. A Folha de São Paulo, agora, no sábado passado, trouxe uma matéria dizendo que em São Paulo o suicídio cresceu 21,7%. O grande problema é que a política que lida com a questão do suicídio é equivocada. Porque hoje ainda a tendência é esconder as estatísticas, ocultar essa dura e crua realidade. Para vocês terem uma ideia, para cada 10 suicídios, apenas um deles é relatado como tal. Desta maneira, camufla-se este drama, ocultando da sociedade a gravidade do problema. Em alguns países, como o Japão, onde há o maior índice de suicídio no mundo, o suicídio já é tratado preventivamente, como se trata o câncer, as doenças cardiovasculares e as doenças sexualmente transmissíveis. Porém, entender que esta prática de ocultar o fato não colabora para a solução do problema. Eu quero então aqui hoje dizer para você que o suicídio atinge todas as faixas etárias, todos os estratos sociais e todos os segmentos religiosos. Ateus e cristãos cometem suicídio. Adolescentes e pessoas idosas cometem suicídio. Analfabetos e doutores cometem suicídio. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade de se fazer uma opção pela vida, entendendo que a vida é um dom de Deus. E se a vida é um dom de Deus, nós devemos primeiro recebê-la com gratidão. Segundo, nós devemos cuidar dela com senso de mordomia. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos sustenta. E Deus é o autor da vida e só Ele tem autoridade para tirar a vida. De tal forma que o suicídio é um atentado contra uma prerrogativa exclusiva de Deus. Concordo com a expressão de que não morre bem quem não vive bem. Não basta apenas viver bem, é preciso morrer bem. Não basta começar bem a carreira, é preciso terminar bem a carreira. E desta maneira, é preciso acentuar que o suicídio
é um assassinato de si mesmo. É uma quebra do 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás. É a violência fatal contra si mesmo. É o naufrágio da esperança. É apostar que nem mesmo em Deus há uma saída. É um ato solitário, é verdade, mas que machuca muita gente, especialmente a família. Andrew Solomon, que foi um jornalista americano, que escreve, no meu entendimento, uma das obras mais robustas sobre depressão, não que eu concorde com a sua filosofia de vida, não que eu concorde com os seus valores morais, mas do ponto de vista técnico, o seu livro O Demônio do Meio-Dia é um dos livros mais robustos em língua portuguesa sobre depressão. E ele fala que há 4 grupos de suicidas. Primeiro, os que não sabem o que estão fazendo. É aquela pessoa que age repentinamente, sem reflexão. Neste sábado agora, eu postei um vídeo de 3 minutos sobre suicídio, porque gravei na sexta-feira pela manhã. E a primeira pessoa que fez comentário sobre o vídeo é do Novo México. E essa pessoa diz assim, ao ver o vídeo: eu estou a caminho do suicídio. Me restam poucos dias. Só me falta alguns segundos de coragem insana. É essa rapidez com que a pessoa pode atentar contra a vida é que pode ceifar a sua existência. Segundo grupo, os que se suicidam como vingança. É curioso isso. Sobretudo quando a motivação do suicídio é passional, a pessoa tira a vida para punir o outro. Um divórcio. A pessoa tira a vida para o outro viver o resto da vida dele com remorso. Em vez de ele lutar contra a pessoa, ou perdoar a pessoa, ele atenta contra si mesmo para que a outra pessoa sofra. Ou seja, ele se mata para punir o outro. É como beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Terceiro grupo, os que cometem uma lógica falha. Ou seja, aquelas pessoas que olham para a morte como a única fuga dos problemas intoleráveis. Ele não faz uma leitura correta. Ele vê as coisas enviesada. E não acha outra saída. Não enxerga outra porta. Não vê outra solução. Mas ainda dentro desse aspecto, são aquelas pessoas que brincam, flertam, não querem fazer, mas ao tentar fazer e não esperar consumar fazer, consumam. Quarto grupo, são aqueles que cometem suicídio através de uma lógica racional. São pessoas que pensam, que refletem, que maquinam, que planejam longo tempo. E depois dessa reflexão, cometem o suicídio. A mãe do autor do livro O Demônio do Meio-Dia, Andrew Solomon, diz ele que ela planejou o seu suicídio e cometeu o suicídio diante da família. Estava com a doença incurável e não suportando o sofrimento da doença e sem perspectiva espiritual, ela reúne a família e toma uma dose letal de remédio e morre diante dos olhos da sua própria família. A incidência crescente do suicídio no mundo é algo espantoso. Espantoso. Para vocês terem uma ideia, hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. É claro que desses, só 10% são relatados. Por isso que não nos choca ainda mais. No passado, a faixa etária que mais se matava era a terceira idade. Já cansada da vida, ou doenças graves, ou solidão, ou
necessidades não supridas. Mas hoje, a classe que mais se mata está entre 14 e 30 anos. Para vocês terem uma ideia, no Japão, o maior índice de suicídio entre jovens acontece lá por causa das pressões e das cobranças. E eu tenho na minha biblioteca um livro que é muito chocante. Em japonês, é bem verdade que eu não consigo lê-lo. Mas ele tem figuras e gráficos que são notórios. E esse livro é um manual do suicídio. A capa dele vem um caixão e ele mostra 7 maneiras eficazes de cometer suicídio e dá o passo a passo com gráficos e figuras. É um best-seller no Japão. E há estatísticas e dados de que esse livro está sempre, quase sempre, na cabeceira das pessoas que cometem suicídio. Eu gostaria de olhar um pouquinho com vocês o suicídio no contexto histórico. Primeiro, o suicídio na antiguidade. Em Tebas e em Chipre, o suicida era privado de honras fúnebres. Ele não podia ser sepultado no cemitério, junto com outras pessoas comuns. Em Atenas, se cortava a mão direita do suicida e sepultava essa mão que acionou a ação contra a própria vida fora do corpo, como que repudiando aquele gesto. Em Esparta, entretanto, o suicídio era visto como um ato justificável. Na Roma antiga, o suicídio era visto como um desenlace honroso. E vocês todos sabem que o próprio imperador Nero, deposto pelo Senado romano, cometeu suicídio. Schopenhauer, nas Dores do Mundo, disse que suicídio é a solução lógica ao sofrimento da vida. E Lucrécio, um filósofo e pensador romano antigo, disse que a morte é nada, por isso o suicídio é louvável. Assim pensava lá na antiguidade. O que é que Paulo, nesse mesmo tempo, o apóstolo Paulo, falava sobre esse assunto? Quando o mundo filosófico, secular, estava apoiando o suicídio na sua maior parte. O que é que Paulo ensina sobre esse assunto? Eu direi para vocês alguns textos. Primeiro, Atos 16, 27 e 28. Paulo se dirige ao carcereiro de Filipos, que estava para enfiar a espada no seu peito para se matar. Paulo diz: não te faças nenhum mal. Paulo está se colocando aqui contrário à prática de tirar a própria vida. Segundo texto, Romanos 14, 7 e 8. Paulo diz assim: ninguém vive nem morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então o que Paulo está ensinando é que eu não posso morrer para mim mesmo, eu não posso decidir a minha própria morte. Eu posso dar boas-vindas a ela, mas não posso acionar o braço que a provoca. Terceiro texto, 1 Coríntios 6,19. Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Se eu não sou de mim mesmo, eu não tenho o direito de tirar minha vida. Porque Deus é o doador da vida e só Deus tem autoridade para tirar a vida. Quarto texto, 1 Coríntios 3, 16, 17. Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então Paulo está estabelecendo aqui que eu não posso eliminar meu próprio corpo, eu não posso destruir o próprio corpo, estaria eu debaixo do juízo de Deus. E o último texto é o texto que lemos hoje, Efésios 5, 29. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Ou seja, a autopreservação é algo que Deus nos deu, é algo natural. Seria uma insanidade eu odiar minha própria carne, eu buscar minha própria autodestruição. Mais tarde, então, no período do chamado período patrístico, Agostinho de Hipona, que foi o maior teólogo da igreja naquele tempo, ele via o suicídio como uma perversão detestável e demoníaca. E a partir daquele momento, então, a própria igreja, chamada cristã,
começa a olhar o suicida como um discípulo de Judas Iscariotes. Era um repúdio absoluto, frontal e total à prática do suicídio. Mais tarde, então, no período da chamada Idade Média, também o maior teólogo da igreja, sobretudo romana na época, chamado Tomás de Aquino, ele vai fazer 3 observações sobre o suicídio. Primeiro, o suicídio é antinatural. Antinatural porque é contrário ao amor próprio. Você não pode amar o seu irmão se você não ama a si mesmo. Por isso a ordem é amar o próximo como a ti mesmo. Segundo, Tomás de Aquino diz que o suicídio é ofensa à família e à comunidade, ou seja, ninguém é uma ilha. O suicida, portanto, é um egoísta e um antissocial. Porque no momento que ele tira a sua vida, ele pensa que ele é um peso, ele pensa que ele é um problema, ele pensa que se ele sair de cena, ninguém vai sofrer. E na verdade, quando alguém tira a sua vida, ele impõe uma dor cruel, avassaladora e muitas vezes incurável na sua própria família e na sociedade. Terceira colocação de Tomás de Aquino: o suicídio é uma usurpação do poder de Deus. Porque só Deus tem autoridade para dar a vida e só Deus tem autoridade para tirar a vida. Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida. Mas irmãos, aí nós avançamos um pouco mais para os tempos modernos. E vocês se lembram que, sobretudo depois da Revolução Francesa, a vida humana começa a entrar numa espécie de espiral de tensões. E um filósofo ateu chamado Albert Camus diz que a vida é absurda, uma bolha vazia no mar do nada. Então, o suicídio é absolutamente justificável. É preciso, entretanto, entender que a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Ou seja, quando a pessoa se mata pensando que ela está eliminando a dor que a aflige, ela está, de certa forma, tendo uma visão distorcida e materialista, porque não está percebendo que a morte não é o fim da vida. Portanto, se esta pessoa não está preparada para morrer, ela não põe um fim ao seu sofrimento. Ela começa ali um sofrimento sem fim. Vamos olhar as causas principais que podem levar uma pessoa ao suicídio. E quando se trata dessa matéria, do ponto de vista técnico, há 2 escolas de interpretação sobre o suicídio. A primeira escola é chamada a escola psiquiátrica. E a escola psiquiátrica vê todo suicida como alguém alienado e um doente psíquico. Para vocês terem uma ideia, Esquirol, escrevendo sobre o assunto, diz que o homem não atenta contra a sua vida, senão quando está em delírio. Achille Delmas diz que o suicídio é sempre patológico, mórbido e doentio. Um escritor chamado Newton Salles diz que é sempre resultante de perturbação mental. Por isso ele considera o suicida como um psicopata nesse sentido. Flamínio Fávero, na sua Medicina Legal, diz que quem deserda da vida não tem perfeita saúde mental. E uma escritora, Carol Ezel, disse que 60% a 90% dos suicidas sofrem de alguma espécie de doença mental. Então essa é a escola psiquiátrica. Olha o suicídio como uma doença mental. Problema psiquiátrico. Mas há uma outra escola de interpretação que é a escola sociológica. E o primeiro grande estudioso que trata dessa matéria suicídio, do ponto de vista sociológico, é Emile Durkheim. E ele disse que o suicídio é um fenômeno puramente social. Ele diz que o suicida é alguém que é deslocado do convívio social. Ele diz que é um barco que navega sozinho no mar da vida. E nessa mesma linha, um outro estudioso dessa escola, Kraepelin, diz que indivíduos sãos mentalmente são capazes de cometer suicídio sob influência de situação penosa. Por exemplo, quem pode dizer que Getúlio Vargas era um homem perturbado da cabeça? Pessoas sãs
sob determinadas pressões da vida, podem chegar ao suicídio. Há pessoas que se matam, portanto, depois de uma demorada reflexão. Mas as causas principais eu gostaria de elencar. Primeiro, a principal causa, irmãos, hoje, e isso é conhecido de todos vocês, é a depressão. Principal causa do suicídio é depressão. E o grande problema da depressão, queridos, é que no meio evangélico esse assunto não é bem resolvido. E eu vou lhes dizer por quê. Primeiro, no campo dos chamados neopentecostais, e aqui eu não quero fazer qualquer julgamento prévio de qualquer grupo religioso, só apenas citar o exemplo de um grande evangelista neopentecostal, admirado por muitos, que fez um trabalho e faz um trabalho assim enorme pelo mundo afora, chamado T.L. Osborne. Ele prega em cruzadas de milhões de pessoas. Mas ele equivocadamente diz que depressão é demônio. Que quando uma pessoa está deprimida, ela está debaixo de opressão demoníaca. E aí, quando uma pessoa fica deprimida, se bota mais uma tonelada de culpa nas costas dessa pessoa, dizendo: você está oprimido pelo demônio. Carimba essa pessoa. Mas do outro lado, de uma linha conservadora, nós temos um teólogo americano, muito conhecido, sobretudo no Brasil, por causa das suas obras sobre aconselhamento, chamado Jay Adams. Qualquer pastor que passou por um bom seminário, leu as obras de Jay Adams, o Conselheiro Capaz, o Manual do Conselheiro Cristão. E Jay Adams diz que depressão é pecado. E aí quando a pessoa tem algum problema de depressão na igreja, fulano tal está em pecado. Aí é mais um peso nas costas dela. A grande questão é, depressão pode ter origem demoníaca? A resposta é, pode. Pode. Quem lida com pessoas vindas de ocultismo, etc. e tal, sabe quantas sequelas nessa área fica na vida dessas pessoas. Segunda pergunta, depressão pode ter a ver com pecado? Pode também. Só você ler o Salmo 38, Salmo 32, Salmo 51, Salmos de Davi, onde por causa do seu pecado, e ele passa a ter sintomas muito fortes de depressão. Terceira pergunta, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar deprimida? E a resposta categórica é, pode. Pode. Eu estava pregando em Belo Horizonte, certa feita, tratando dessa matéria, e quando fiz essa pergunta, uma jovem se levanta no meio do auditório e disse: é um absurdo o senhor falar um negócio desse, que um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido. E eu olhei para ela e disse: filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo então pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo tem um problema renal, um problema de estômago, um problema cardíaco? Por que que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra? E esse problema é tão grave que em algumas escolas teológicas nossas hoje querem lidar com depressão apenas com a palavra. Porque não veem depressão como uma doença. E eu pergunto a vocês, que pastor responsável, que conselheiro responsável recebe no seu gabinete pastoral um crente, um irmão na fé, membro da sua igreja, que diz: pastor, eu estou com uma forte dor no peito. E o pastor disse: meu irmão, vamos ler mais a palavra. Vamos orar. E essa dor vai sumir. Eu acho que o pastor responsável diria: nós vamos orar agora, mas você vai imediatamente a um cardiologista. Tem muitas pessoas que, por não se tratarem convenientemente, podem chegar ao suicídio. Depressão é uma doença que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé.
Andrew Solomon define depressão como você engolir o seu próprio funeral e vestir um terno de madeira. Depressão é como aquele parasita que sobe ao lado de uma árvore e vai sugando a sua seiva até secá-la. Se vocês querem conhecer uma obra evangélica sobre o assunto, recomendo a vocês O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. John Piper, nesse livro, cita 3 personagens da história que tiveram severas crises de depressão. Primeiro, David Brainerd. David Brainerd foi o homem mais piedoso do século XVIII. Missionário. Morreu com 29 anos. Ele chegou a ser noivo da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a se casar. Mas morreu na casa do futuro sogro. E mais tarde, Jonathan Edwards pega o diário dele e publica o diário dele. E quando perguntaram para John Wesley, qual é o livro mais importante no mundo depois da Bíblia para se ser um bom pregador? John Wesley respondeu: leia o diário de David Brainerd. Um homem de Deus que tinha severas crises de depressão. Segundo personagem que ele cita, John Bunyan, pregador batista do século XVII, homem de Deus. Ficou preso 14 anos por pregar o evangelho em praça pública. Das grades da sua prisão, ele via sua filha primogênita passando necessidades. E as pessoas diziam para ele: se você prometer e não pregar em praça pública, você está solto. E ele respondia: se vocês me soltarem hoje mesmo eu vou para a praça pregar. Ele tinha severas crises de depressão. E foi na cela que ele escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Terceiro personagem que John Piper cita é William Cowper, compositor cristão, que tinha tantas crises de depressão que tentou suicídio algumas vezes. E precisou de alguém para monitorá-lo a vida inteira, para ele não cometer suicídio nas suas crises de depressão. O grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, tinha severas crises de depressão. Então notem isso, irmãos, se nós na igreja encontrarmos alguém lidando com esse drama, não vamos botar mais um peso nas costas. Vamos ajudar, para que essa pessoa possa fazer um tratamento adequado. Outra causa que leva uma pessoa ao suicídio, queridos irmãos, é a desilusão nos relacionamentos. Hoje cresce cada vez mais pessoas que se matam porque o namoro terminou, porque o noivado acabou, porque o casamento acabou, porque descobriu uma traição amorosa, de infidelidade, ou um problema que frustrou o relacionamento. Isso tem levado muita gente a tirar a sua própria vida. Talvez com aquele viés de punir a pessoa se autodestruindo. Outra coisa são as perdas financeiras. Eu li um relatório que depois do Katrina, lá em Nova Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, com a perda de casas, bens, propriedades, o índice de suicídio na cidade cresceu exponencialmente. Exponencialmente. Sobretudo pessoas que estão acostumadas a um alto padrão de vida, ao perder isto, não sabem viver e conviver mais com a dificuldade e acabam se matando. Outra coisa que leva ao suicídio são drogas e alcoolismo. Hoje tem muitos suicídios que são suicídios inconscientes, como overdose, por exemplo. Pessoas que não conseguem se dominar na questão da dose, da quantidade, acabam injetando mais drogas na veia ou cheirando uma quantidade maior do que o seu corpo suporta e vem a sua morte precoce. Outra coisa é a pressão da vida moderna. Em muitos lugares a cobrança é tão grande, a pressão é tão grande que as pessoas não suportam e acabam se matando, como é o caso no Japão. Homossexualismo, não sei se vocês sabiam disso. Os homossexuais se matam 3 vezes mais do que os heterossexuais. Isso revela que há uma crise
de identidade na personalidade dessas pessoas. E elas, não sabendo conviver com seus dramas pessoais, acabam tirando a sua própria vida. Outra coisa, vocês veem hoje demais, é o radicalismo religioso. Lembram de Jim Jones, que levou mais de 900 pessoas a se matarem, e ele se matou também. Hoje o Estado Islâmico, que está aí espalhando morte. Al-Qaeda, vocês se lembram das Torres Gêmeas, que ontem fez exatamente 15 anos. Pessoas entram dentro de um avião, explodem um avião e morrem também. Pessoas que amarram bombas no seu corpo. Outra forma de suicídio é o suicídio patriótico. Se você ler o livro Brasil Nunca Mais, você vai notar isso. Pessoas que estavam presas num regime, talvez de ditadura ou de totalitarismo, que guarda determinado segredo de Estado que não pode ser contado por questão de segurança nacional, ao ser preso, ao ser ameaçado por tortura, sabendo que talvez não suporte a tortura sem contar, prefere se matar para não expor a vida de tantos outros a determinadas situações de constrangimento ou de morte. Muitas outras motivações levam a pessoa ao suicídio. Chamar a atenção sobre si mesmo. E aqui tem um ponto, irmão, da mais alta importância. Quando uma pessoa, para vocês terem uma ideia, apenas 20% das pessoas que tentaram suicídio, consumaram suicídio. Quando uma pessoa tenta suicídio, ela está tentando dizer o seguinte: eu estou aqui, olhem para mim, eu existo. Me ajude, me socorra. A tentativa de suicídio é um grito de socorro. Outra forma que as pessoas usam muito, tentativa de espiar um erro. A pessoa cometeu um pecado, por exemplo, que ele jamais podia pensar que cometeria na vida. Ele está chocado com ele mesmo. Ele está envergonhado da sua situação. Ele não consegue conviver com o opróbrio público, uma vergonha pública. Então, para espiar o seu erro, ele tira a sua vida. Fuga de uma situação intolerável. A pessoa está vivendo um drama que ele diz: meu Deus, eu não tenho saída, eu não tenho para onde correr, eu não tenho janela. E aí a pessoa acha que a única forma de escapar é cometer o suicídio. Tem outras pessoas que cometem suicídio porque pensam o seguinte: está sofrendo demais aqui, estou sofrendo demais aqui, eu quero uma vida melhor. E pensa que ao tirar a vida, ele embarca para uma vida melhor. Uma lógica falha. Ou a tentativa de manipular o outro. Isso é muito comum. Tentativa de suicídio, por exemplo, a pessoa termina um namoro e aí ele quer manipular o outro, para o outro sentir dó, e tenta suicídio para que a pessoa sinta dó e volte para ele, ou volte para ela. Essa é uma forma perigosíssima, muito comum, muito constante ainda hoje. Mas para não cansar a vocês sobre as causas que podem levar, o determinismo filosófico, a questão do ateísmo, do existencialismo, da falta de significado na vida, de falta de propósito na vida. As pessoas não têm sentido para a vida. A vida é um nada. A vida é uma bolha no mar do nada, do vazio. Então, a vida não faz sentido. Se a vida não faz sentido, tirar a vida, não tirar a vida, é a mesma coisa. Mas a última causa que eu gostaria de elencar é a ausência de Deus. É um ato de incredulidade na providência divina. Naquele momento, a pessoa não consegue ver saída para a vida, nem mesmo em Deus. São as causas. Quais são os mitos do suicídio? Primeiro mito muito comum: cachorro que late não morde. Ah, como já escutei isso. Pessoa que fala que vai se matar, não se mata. Eu nunca me esqueço um dia que eu recebi um telefonema de uma pessoa que disse: pastor Hernandes, eu estou pensando em me matar e eu vou fazer isso hoje. A não ser que a minha mãe me atenda e resolva me ajudar. E eu conversei com essa pessoa ao telefone, isso era de madrugada, por volta de 1h da manhã, até as 4 da manhã.
Ela disse, eu não falo para o senhor onde eu estou. Essa é a última cartada minha. Se a minha mãe não me atender e não me ajudar, hoje eu tiro minha vida. Depois de 3 horas de conversa com ela, disse, então você desliga o telefone e me liga daqui a 15 minutos. Eu vou ligar para sua mãe. 4 horas da manhã eu liguei para a mãe dela. A mãe dela me disse, pastor, esquece. Fica tranquilo. Estou cansada de receber esse tipo de chantagem. Não faz não. Já me chantageou muito com esse negócio. Eu disse para a minha mãe, eu acho que ela não está chantageando hoje não. Não quero falar com ela não. 15 minutos depois, a moça me ligou e falou, olha, infelizmente a sua mãe não quer falar com você. Mas, por favor, me deixa aí onde você está. Eu falei, pastor, estou desligando o telefone agora, o senhor não vai saber onde eu vou estar. Quando amanheceu o dia, manchete do jornal da cidade. Ela pulou do alto de um apartamento onde estava e se matou. 80% das pessoas que dizem que vão se matar, 80% das pessoas que se matam, melhor dizendo, deram fortes sinais de que iriam fazê-lo. Portanto, quando uma pessoa diz que vai fazer, ela está dando um grito de socorro e essa pessoa precisa de ajuda. Segundo mito, só os mentalmente enfermos suicidam. Bobagem. Gente como Getúlio Vargas, gente como Santos Dumont, gente como Pedro Nava, gente como irmãos em Cristo que você e eu conhecemos, gente de Deus, comete suicídio. Não pense em você porque é pastor, porque é presbítero, porque é teólogo, porque é crente, porque é líder da igreja, que tem 30 anos de carreira cristã, que ele está imune a esse problema. Não está. Outro mito. Não adianta ajudar uma pessoa de tendência suicida. É mito. Adianta sim, porque apenas 20% das pessoas que tentaram suicídio cometem suicídio de fato, consumam suicídio de fato. Então, uma pessoa pode ser ajudada e pode ser socorrida nesse grande drama social. Quarto mito, só uma pessoa sem temor de Deus suicida. É mito. Não, se a pessoa é crente, ele não se mata. É mito. A não ser a pessoa tem temor a Deus, ela não suicida. É mito. E aqui, irmãos, eu gostaria de entrar num ponto que é muito importante você estar atento. Você e eu não podemos nos assentar na cadeira do juiz e dizer, suicida vai para o inferno. Nós não temos essa autoridade para dizer isso. Essa ideia de que todo suicida é discípulo de Judas Iscariotes não tem base bíblica. Judas Iscariotes não foi para o inferno porque se suicidou. Ele foi para o inferno porque ele não era crente, ele não era salvo, ele era um ladrão que nunca se converteu. Filho da perdição. O suicídio foi consequência disso e não causa disso. O que eu estou querendo lhes dizer, irmãos, é que esse assunto não é tão simplório como se pensa, ele é complexo, porque há várias causas, e um crente fiel a Jesus Cristo pode enfrentar uma doença de depressão, e se não for convenientemente acompanhado e tratado, essa pessoa pode chegar ao suicídio. E não sou eu nem você que vai dizer, não está no inferno, porque esse julgamento final é de Deus. E só Deus conhece todo o fato, toda a verdade. Só Deus sonda os corações. O que a Bíblia nos ensina é que nem os loucos errarão o caminho. E nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro mito. Todo suicida comete o pecado imperdoável. É mito. É mito. É bem verdade que se a pessoa está na sua plena consciência e tira a sua vida, ele está cometendo um pecado gravíssimo. Por quê? Porque ele fecha a porta do arrependimento.
Mas eu estou lhes dizendo que nem todas as pessoas que se matam estão na sua plena faculdade mental para poder gerenciar suas próprias decisões. E é por isso que nós precisamos entender melhor essa questão gravíssima da depressão, para que as pessoas sejam tratadas convenientemente. É mito dizer que só uma pessoa fraca e ignorante comete suicídio. É mito. A gente que você sabe que é um esteio emocional, que ajudou tanta gente, que foi uma bênção para tanta gente, que socorreu tanta gente, que aconselhou tanta gente, e que num dado momento de doença, de depressão, ela pode perder esse equilíbrio e pode atentar contra a sua vida. Quais são os enganos do suicídio? Não é uma porta de saída. Segundo, não alivia a dor que o provoca. Terceiro, o suicida não é dono da sua vida. O suicida não é uma ilha. E por isso ele é improcedente. E eu vou lhes dar 4 argumentos para concluir da improcedência do suicídio. Primeiro, o argumento filosófico. É uma afirmação do ser que extermina o ser. É a razão que destrói a si mesma ao afirmar a si mesmo. Então, o suicídio não fica de pé dentro da sua fundamentação filosófica. Segundo, o argumento ético. O suicídio quebra os 2 principais mandamentos da lei de Deus: amar a Deus e amar o próximo. Eu não posso amar a Deus e tirar minha vida, porque eu estou me insurgindo contra a própria lei de Deus. Eu não posso amar o próximo e cometer suicídio, porque eu não sou uma ilha. Eu sou membro um do outro. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma escola, eu pertenço a uma empresa, eu pertenço à sociedade. Eu não posso nem viver para mim, nem morrer para mim. Portanto, é um ato covarde. É um ato egoísta. Terceiro, argumento bíblico. A Bíblia cita 5 pessoas que se mataram na Bíblia: Sansão, Saul, Aitofel, Zinri e Judas. Deles, me parece que o que era crente era Sansão. Eu não posso afirmar que Sansão foi para o inferno. Eu acredito que não foi. Entretanto, ele sofre a morte e ele provoca a sua própria morte, colhendo um ato de desobediência, de quebrar os votos do nazereado. Argumento teológico é gesto de incredulidade. Por quê? Porque quando uma pessoa tira a sua vida, ele está afirmando tacitamente que não acredita nem mesmo Deus possa resolver o seu problema. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a prevenção contra o suicídio. Nós precisamos ajudar as pessoas a buscarem ajuda. A igreja é comunidade não de culpa, não de doença, mas de cura. Igreja não é para botar culpa sobre a cabeça das pessoas. Igreja é para socorrer e aliviar as pessoas, levar as cargas uns dos outros. Segundo, desabafo. Meus irmãos, nós vivemos no meio de uma multidão, mas nós vivemos no meio de uma profunda solidão. E eu pergunto a você hoje: quantos amigos você tem que você teria coragem de abrir o coração? Quantos? Temos muitos colegas, poucos amigos. Às vezes, quando uma pessoa conhecida, querida, amada, comete suicídio, a gente fica com mais perguntas do que respostas. Por que ela se matou? Por que ela não encontrou um amigo? Por que ela não desabafou? Por que ela não compartilhou o seu drama? O que faltou? Por que nós estamos tão longe? Por que nós não percebemos? Por que nós não nos aproximamos? Por que nós não enxergamos no olhar da pessoa alguma dor oculta? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Terceiro, corrija o foco. Corrija o foco. Uma pessoa que está pensando em suicídio, ela precisa corrigir o foco. E é um livro que eu li, e eu gostaria de encorajar vocês a lerem esse livro. Ele é um livro secular. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Ficou preso em Auschwitz. E sobreviveu. Mas sabe por que sobreviveu? Ele diz o seguinte: ninguém passou por um campo de concentração dramático como eu e sobreviveu pensando em sobreviver.
As pessoas que sobreviveram foram aquelas que, diante dos dramas do campo de concentração, pensaram em ajudar outras pessoas a sobreviverem. Quando a pessoa vive para si, luta por si, ela só sobra, ela naufraga. Mas nos dramas da vida, quando você põe a sua vida a serviço de outrem, você encontra sentido maior para viver. Finalmente, busque a Deus. A esperança para os aflitos, a perdão para os que caíram, a alegria para os tristes, a recomeço para os fracassados. E finalmente, nós precisamos ajudar as famílias ou a família das pessoas que se matam. Ajudar as famílias. Há feridas que ficam, há dores que pulsam e latejam. Eu não sei quantos de vocês já conviveram com esse drama. Eu já convivi várias vezes. De acompanhar alguém, de orar por alguém, de visitar alguém, reiteradas vezes, e a pessoa diz, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e você ora, e você aconselha, e você acompanha, e daqui a pouco você recebe uma notícia triste. Aconteceu. Há uma dor cruel na família. E essas famílias precisam de ajuda. E essas famílias precisam de cura. E essas famílias não precisam dos consoladores molestos, porque eu já vi coisas tão tristes. Há pouco tempo eu fui num funeral de uma pessoa que se matou. E a pessoa insensivelmente chegou para a mãe da pessoa que estava no caixão e disse, que pena, morreu e ainda vai para o inferno. Já pensou num negócio desse? Tem hora que ficar calado é um bom discurso. Nós não somos juízes. E nessa hora o que a pessoa menos precisa é de mais culpa. Mas é de um abraço silencioso. De uma lágrima que talvez corra no rosto. Que diz muito mais do que discursos legalistas. Que Deus nos ajude, irmãos, a lidar com esse negócio complicado. Que cada vez mais se aproxima. Se aproxima dos nossos círculos mais íntimos. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê sensibilidade, que Deus nos dê prudência, que Deus nos dê um coração solidário, que nós possamos carregar as cargas uns dos outros.